meus irmãos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Bom, como vocês podem ter notado já a mudança, as mensagens agora serão postadas todo domingo. Eu fiz essa mudança porque eu senti que segunda-feira começa a ser um dia um pouco mais corrido para todos nós, sabe? Eu entendo porque eu também trabalho, eu imagino vocês também, então acaba que é um dia muito corrido para todos nós. E eu gostaria que você pudesse ver as mensagens, ouvir com tempo, sabe? Com tempo de qualidade. Porque eu não quero que você perca nada daquilo que Deus está revelando. Por isso que eu gostaria de fazer essa mudança, nós vamos estar fazendo esse teste. E tudo bem, se não der certo, nós voltamos para segunda-feira normalmente. Mas, se tudo der certo, continuamos todo domingo agora, no mesmo horário que era postado as mensagens de segunda-feira. Então, é isso. Vamos lá. Bom, antes de começarmos, vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, porque muitas vezes nós não escutamos a Deus. Não é que Deus ele parou de falar, nós é que não estamos conseguindo escutar nem ouvir a voz de Deus, porque os nossos ouvidos estão tapados, os nossos olhos espirituais estão fechados. Então vamos estar fazendo uma oração para que Deus ele possa destravar isso pela graça dele. Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pela misericórdia que o Senhor tem na minha vida. Eu estou te agradecendo por isso. Obrigado, meu Deus, pela misericórdia que o Senhor tem, meu Deus, na vida dos teus filhos. Obrigado por tudo que o Senhor fez e faz, meu Pai. Nós não somos merecedores, meu Deus, de sentir a tua presença, de sentir o teu amor, de sentir a tua graça, meu Deus. Mas mesmo assim, meu Deus, o Senhor nos concedeu. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu peço a Ti, meu Deus, neste momento que o Senhor possa, meu Deus, estar abrindo, meu Deus, os nossos olhos e ouvidos espirituais, meu Pai, para poder ver e enxergar, meu Pai, aquilo que o Senhor está fazendo nesse momento. Pai, que nossos olhos, meu Pai, possam ver aquilo que o Senhor faz, meu Pai, nas nossas vidas. Que os nossos ouvidos, meu Deus, possam ser ouvidos, meu Deus, prontos para ouvir de verdade, meu Pai. Que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado, meu Deus, hoje e para sempre, em nome de Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Bom, então vamos lá. A mensagem de hoje tem como um tema: vai fazer sentido. O que vai fazer sentido? A tua dor, o teu problema, a tua dificuldade. Vai fazer sentido. Deus ele colocou esse tema no meu coração porque muitos de nós estamos passando por grandes dificuldades, por profundas tristezas. Eu, certa vez, estava me questionando assim: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permite esse tempo tão profundo, tão longo de sofrimento? Quantos de nós não estamos assim? Não estamos nos questionando: Deus, por quê? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que comigo? Por que essa dificuldade para mim? Por que esse problema persiste por tantos anos? E sabe o que mais dói? É quando nós queremos sair desse problema, quando nós gostaríamos intensamente que esse problema fosse embora, mas ele não vai. E aí justamente nós entramos na fase dos porquês. Por que Deus? E para aquele que não acredita também em Deus, ele vai começar a se questionar: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Para você, tanto para aquele que crê em Deus, tanto para aquele que não crê, começa a surgir um sentimento de injustiça. E isso é por quê? Porque nós somos seres humanos. Seres humanos, no geral, quando acontecem coisas ruins na nossa vida, quando vem dores, a gente quer fazer de tudo para fugir dessas dores. É algo natural do ser humano. E sabe qual é o problema disso? Por que isso acontece? Por que dessa injustiça? Porque para aquele que não acredita em Deus, ainda, talvez ele não passe tanto por isso. Mas para aquele que acredita em Deus, muitas vezes ele começa a se questionar. Ele começa a duvidar de Deus, ele começa a duvidar dos planos dele, começa a duvidar de Deus, daquilo que ele pode fazer, começa a achar, inclusive, que Deus se esqueceu. Por que isso acontece? Porque a primeira coisa que vai embora quando a dor chega, quando o sofrimento profundo está, sabe, nos esmagando a nossa vida, a primeira coisa que acontece é que o sentido de vida vai embora. A nossa vida começa a perder o sentido. A gente não começa a ter paz. E quando a gente não tem paz, não tem sentido. Mas eu quero te lembrar hoje que todas essas mentiras que vêm com o sofrimento, a nossa perda de visão,
a nossa cegueira por causa do momento, isso é tudo passageiro. E a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não se esquece de nós, que ele está conosco independente das dificuldades, por mais que nós não consigamos enxergar. Mas se todo sofrimento, se toda dor tem um sentido, tem um propósito, por que eu ainda não consigo ver? Nós vamos chegar lá. Eu quero te contar um testemunho para nós começarmos essa mensagem. Certa vez eu estava com meu discipulador e nós estávamos tendo um tempo de qualidade onde ele estava me ensinando a ter um tempo de conexão com Deus. Ele estava me ensinando a me conectar com Deus de uma forma diferente. E nesse exercício, ele falou para mim, olha, pensa no teu pior momento, no teu momento mais difícil, no teu momento mais vergonhoso, no momento que você gostaria de apagar da tua memória. Pensa nesse momento e procura Jesus Cristo nesse momento. E aí eu comecei a olhar, comecei a imaginar, ele pediu mesmo, imagina a cena, imagina o que estava acontecendo, tenta ver Jesus aí, porque ele está aí. E ele me falou com uma convicção, com uma certeza, que eu comecei a procurar. Mas eu comecei a ficar frustrado, porque naquele momento eu não conseguia. Como assim? Eu não consigo ver Jesus aqui. E eu falei com ele isso, eu fui sincero com ele. E ele falou, olha, tudo bem, mas Pedrão, ele estava aí. Ele está aí. Jesus Cristo nunca te abandonou. Até porque isso é uma verdade. Se está escrito que ele falou e ele nos prometeu que estaria conosco até o fim dos séculos, até a consumação dos séculos, é real. Ele está na nossa vida. A Bíblia diz, ele nos amou primeiro. E ainda que uma mãe, um pai, ele se esqueça do seu filho, o nosso Deus não se esquece da gente, ele está o tempo todo conosco. Então, se a Bíblia diz que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele é fiel para cumprir as suas promessas, então a conclusão que eu chego é, não, realmente, Deus ele está aí. Eu só não consegui ver isso ainda. E é verdade. Muitas vezes a gente só não conseguiu enxergar o nosso Deus aí. Muitas vezes a gente só não conseguiu enxergar que os planos dele estão ainda envolvendo essa dor. Por mais que para você talvez seja inacreditável. Por mais que para você talvez essa dor que eu estou falando, ela não tenha sido causada por fatores externos, mas talvez você causou ela. Talvez essa dor, essa vergonha foi causada por algo que você fez e hoje se culpa profundamente. Mas eu quero te lembrar uma coisa, Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele não veio para que você apenas venha ter uma existência vazia. Por mais que talvez você esteja nessa fase agora de sobrevivência. Eu quero te lembrar que Jesus Cristo não se esquece de você, que Ele não te abandona, que Ele tem planos a teu respeito, que Deus ele tem o teu nome gravado nas palmas das mãos dEle e que Ele não se esqueceu de você. Que Ele se importa com seus filhos, que Ele não é como seu pai, que talvez possa ter te abandonado, que Ele não é como a tua mãe, que talvez ela deveria ter te dado amor, deveria ter sido aquela silhueta justamente de amor que a Bíblia nos aponta. Talvez ela não foi na sua vida, pelos problemas que aconteceram na vida dela. Mas eu quero te lembrar que você tem um Deus que te ama muito, gente. Eu quero te lembrar que você tem um Deus que entregou-se a si próprio naquela cruz por amor a você. E Ele não faz isso por cobrança a ti, mas Ele se entregou justamente para que Ele pudesse levar a tua e a minha dor. Para que Ele pudesse se compadecer e entender. E para que um dia, essa aqui já é uma chave, eu estou dando um spoiler, mas é verdade. Para que um dia a tua dor pudesse se conectar com Ele. Para que você pudesse justamente se conectar através da sua dor com Ele. Então não se esqueça, Jesus Cristo tem um plano lindo e perfeito para a sua vida. Jesus Cristo tem uma nova história, tem vida em abundância para te entregar. Não desista. Não desista. Essa é uma mensagem hoje para te trazer uma realidade que muitas vezes a dor nos tira, nos rouba. A esperança muitas vezes é uma das primeiras coisas. É engraçado, o dito popular fala, a esperança é a última que morre. Quantas vezes nós enxergamos isso ao contrário? Quantas vezes isso não é uma realidade na nossa vida? Parece que a esperança foi a primeira que foi embora. Então eu quero te lembrar hoje que a Bíblia, ela tem uma mente revelada nela, que é a mente do nosso Deus. E todas as histórias que estão na palavra, essas histórias são para justamente refletir a tua vida. E eu quero ler com você hoje uma história que muitas vezes nós passamos e nós não percebemos
porque nós não meditamos na palavra, nós não imaginamos. É uma história tão curtinha que aparece nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. É uma história tão pequenina que muitas vezes nós passamos o olho e só olhamos, só um milagre aqui, só mais um milagre. Mas na realidade, essa história, o poder dela não está só no milagre. Está no contexto da história, que talvez você nunca parou para analisar, mas que a sua e a minha história, porque a Bíblia não é um livro ignorante. Tudo que está aqui tem um propósito, tem um sentido. Basta nós começarmos todos os dias a parar um tempo para meditar e imaginar. É por isso que eu fiz a mudança, por exemplo, também do tempo do canal, para que você possa ter um tempo de meditar nessa palavra. E também, agora, seguindo esse exemplo, seguindo esse padrão, eu quero também te ensinar a você fazer isso com a Bíblia. E a história que nós vamos abordar hoje, por mais que esteja nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eu quero ler com você a versão que está em Marcos, porque é uma versão um pouco mais extensa, que nos dá um pouco mais de informação do que os outros evangelhos, e também vai te fazer você perceber melhor o que essa mulher estava passando. Acredite, é uma história tão humana, que é a nossa história, é a minha e a sua história que está aqui. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, e a partir do versículo 24, o título do capítulo é A Filha de Jairo e a Mulher que Tinha um Fluxo de Sangue. Talvez essa é uma história que você muitas vezes já passou na Bíblia e já olhou, mas você nunca olhou da ótica que eu quero te contar hoje. E diz assim: E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. A multidão estava apertando Jesus. Jesus aqui, eu vou te explicar o contexto. Jesus ele tinha voltado de uma margem de uma outra cidade que ele havia feito um milagre, só que as pessoas o rejeitaram, expulsaram, de certa forma. E ele foi para outra cidade, e nessa cidade tinha um líder religioso chamado Jairo. E esse líder religioso tinha uma filha que estava praticamente à beira da morte. Tanto que ela chega realmente a morrer. Mas Jesus Cristo vai ressuscitar essa menina. Só que no meio do caminho de Jairo, havia uma mulher, e a Bíblia vai dizer aqui, certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos. Sabe o que isso significa? Essa mulher ela tinha procurado de todas as formas resolver o problema dela pela força dela. Quantas vezes nós não fazemos assim? Nós estamos num problema, nós estamos numa dificuldade, e nós estamos nesse problema, nessa dificuldade, e nós tentamos sempre sair primeiramente com a nossa força. Mas eu quero te lembrar que não é pela tua força. O versículo não é, eu posso tudo pela minha força. O versículo é, tudo posso naquele que me fortalece. Se você estiver em Jesus Cristo, que é quem te fortalece, você pode tudo mesmo. Você pode passar tanto dificuldades, como tanto pela bonança. E você vai conseguir passar por elas, independente daquilo que você, possa imaginar. Independente daquilo que você possa esperar. Esse é o contexto do versículo, esse é o significado. Independente da situação, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero te lembrar isso porque isso é uma verdade, meus irmãos. Isso é uma verdade que nós estamos nos enganando muitas vezes. Nós estamos tentando viver a vida pelos nossos próprios pés, pela nossa própria força. Mas eu quero te lembrar que quem vive do jeito que quer vai morrer do jeito que não quer. Você só chegou até onde você chegou porque você teve que passar por lutas e por dificuldades que você não queria passar. E isso te fez amadurecer. E com essas dores profundas não é diferente. Mas eu quero te lembrar que pela sua estratégia não vai dar certo. Pela tua dificuldade, pela tua estratégia, pela tua mente não vai dar certo. Permita que a mente de Cristo entre na sua vida para que você possa realmente conseguir viver e se libertar dessa dor, dessas amarras. É impressionante como nós tentamos sempre primeiramente fazer do nosso jeito. E depois que nós quebramos a cara, aí nós procuramos quem pode resolver. Por que você já não corre já primeiramente para aquele que pode resolver todos os seus problemas? Por que quando vem a dificuldade, você já não ajoelha e já fala, Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso do teu alento, eu preciso do teu colo, eu preciso do teu abraço, eu preciso que você me ajude a passar por esse problema. Sem ti eu não consigo, sem você eu não posso viver. Se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, que no devido tempo Ele mesmo vai te exaltar. E continuando a história dessa mulher, ela tinha feito por isso, ela tinha passado por isso.
ela tinha padecido na mão de muitos médicos, ou seja, ela tinha recorrido a todos aqueles que supostamente poderiam resolver o problema dela. Mas o que vai dizer aqui? Despendido tudo quanto tinha, ou seja, ela gastou tudo que ela tinha. E nada aproveitando isso, antes indo a pior. Quantas vezes nós tentamos pela nossa própria força resolver um problema e o problema só parece que piora? Isso não é desanimador, gente? Isso não parece realmente roubar a nossa esperança? Porque eu não sei você, mas quando isso acontece na minha vida, é desanimador, sabe? É realmente para querer desistir. Deixar tudo para lá é realmente desanimador. Sabe, você que passou por um problema assim, por uma dor assim, você vai conseguir se entender. É por isso que eu tô te falando. A Bíblia não é um livro para você apenas ler. É um livro que você medita de dia e de noite, para que assim você seja um bem-aventurado. Para que você aprenda as estratégias de Deus, para que você possa vencer. E possa ter uma passagem de vida aqui nessa terra mais leve e ainda garantir a sua salvação. Então vamos continuar. Ou seja, essa mulher ela tentou de tudo e o problema só piorou. Porém, um dia, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela falava isso para si mesma. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, e grave isso aqui, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ou seja, ela estava com muito medo, um profundo pavor. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curado deste teu mal. E aqui acaba a história. 11 versículos. Em 11 versículos, essa história se passa no Evangelho de Marcos. Uma história muito curtinha. Em 11 versículos, se passa aqui uma história tão profunda, tão parecida com a nossa, que a gente não para analisar no nosso dia a dia. Então eu quero te dar uma ótica diferente dessa história hoje, porque você tem que começar a meditar na palavra para que a sua vida comece a ser mais leve. Porque eu quero te lembrar hoje que a Bíblia não é um manual de regras, a Bíblia é um manual de felicidade. E se você seguir aquilo que a mente do nosso Deus está falando, a sua vida vai ser muito mais leve. Para de tentar métodos de pessoas que sabem muito dos livros, como os fariseus, mas não entendem nada da salvação, não entendem nada de vida. Comece a recorrer àquele que tem esperança para poder te oferecer. Comece a recorrer àquele que pode resolver os teus problemas. Comece a recorrer naquele que realmente resolve. Essa mulher ela passou por dores, por dificuldades tão profundas durante 12 anos. Imagina você passar por um problema, talvez você esteja passando por isso, por um problema há 9 anos, por um problema há 20 anos, por um problema já há tanto tempo, que talvez você tenha perdido a esperança. Será que essa mulher não perdeu a esperança, gente? Essa mulher, ela passou por dores, por dificuldades, nas 3 áreas que um ser humano pode passar. Passou pela dor emocional e espiritual chamada falta de paternidade, tanto que Jesus Cristo, ele fala aqui, ele chama ela de filha, o que já nos indica algo, porque Jesus ele não fazia nada que seja à toa. Ele chamou ela de filha justamente para restaurar isso. Afinal de contas, olha a situação dessa mulher. Eu quero te lembrar que naquela época existia uma lei chamada Nidá, um estatuto chamado Nidá. O que isso significa? A palavra Nidá significa separado. A mulher nessa época, quando ela estava no período menstrual, ela deveria ser separada durante 7 dias, porque ela era considerada uma mulher impura. Ela era considerada impura. E quem tocasse nessa mulher fisicamente também seria considerado impuro. Olha a situação que essa mulher estava passando, gente. Numa sociedade extremamente machista naquela época, numa sociedade extremamente desigual,
Essa mulher passou por uma rejeição, provavelmente que você e eu não passamos. Ou se passamos, não foi na dimensão que ela passou. Isso não é desanimador para qualquer pessoa? Porque essa mulher sofria de uma hemorragia ininterrupta, como está em outras traduções da Bíblia. Talvez você consiga entender a gravidade da situação se eu usar a palavra hemorragia, porque a gente já associa com uma coisa muito grave. Essa mulher estava passando por uma dor física muito desconfortável para qualquer pessoa. Além de se sentir humilhada, porque ela poderia olhar para si mesma e pensar, caramba, eu sou impura. Quantas vezes você e eu, nós não passamos por um problema, por uma dificuldade, e nós não olhamos para nós próprios, caramba, eu sou nojento. Que nojo de mim. Quantas vezes você e eu já não passamos por isso? Já não passamos por uma vergonha tão grande que a nossa vontade é justamente de se esconder. E isso explica o tremendo e temendo. Ela estava com medo profundo, porque ela passou por uma vergonha tão grande que dá vontade realmente de fugir. Essa mulher, ela passou por dores emocionais tão profundas, sendo rejeitada, sendo desprezada, sendo separada das pessoas talvez mais importantes para ela, porque ela não poderia ter contato. Quem tocasse nela era considerado impuro também. Olha que dificuldade que ela estava passando. E a dor da paternidade, a falta de um pai. Imagina você passar por um problema assim. Como é que você não passa por um problema assim e olha para Deus e pensa, caramba, por que Deus? Por que comigo? Por que eu? Imagina essa mulher olhando para as outras pessoas e se comparando. Meu Deus, todas essas mulheres com família, porque você acha que ela teria marido? A Bíblia não fala isso, mas provavelmente ela não teria marido. Então imagina essa mulher ela olhando para as outras mulheres, construindo família, construindo sua história, as outras mulheres com um sorriso no rosto, com felicidade. Imagina ela se comparando às dores emocionais dessa mulher. E ela passando por isso por 12 anos, todos os dias, dia após dia, com uma dor física, emocional e espiritual para carregar. Como é que essa mulher sobreviveu? Acredite, muitos vão olhar para você no futuro, quando você contar o seu testemunho, muitos vão olhar, você mesmo vai olhar para si mesmo no passado e você vai pensar, caramba, como é que eu sobrevivi? Porque não era para você morrer. Essa dor não é para te matar. Essa dor é para te dar um futuro, é para te dar um destino. Essa dor não é para te pegar, não é para te matar, ela não é para acabar com a tua história, ela é justamente para dar início à tua história. Porque essa dor dessa mulher, o que essa dor trouxe além para ela de vergonha, além de dor? Essa dor conectou ela com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, com o Rei do Universo, com o Todo-Poderoso, com o mais improvável. Você acha que essa mulher achou que um dia ela ia conhecer o Messias? Não! Foi a dor dela que conectou ela com o Messias. A tua dor vai te conectar com as pessoas mais improváveis, com as pessoas que mais vão dar sentido de vida à tua vida, com as pessoas que vão fazer a tua dor ter um sentido. A tua dor, ela vai te conectar com as pessoas que realmente vão ver ela, e você só vai poder se conectar com elas porque essas pessoas passaram por dores semelhantes às tuas. A tua dor, ela vai, sem você perceber, construir em você uma fé que é diferente da fé da maioria das pessoas. Porque como está escrito em Romanos, está escrito, nós também nos gloriamos nas tribulações. A tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança é um caráter aprovado. Jesus Cristo olha para essa mulher e fala, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada. Começa a tua vida, começa a tua história. A tua dor não é o fim da tua vida, ela é o início. A dor que você imaginava que ia te matar, ela é só o início daquilo que o plano do Senhor quer fazer na tua vida. Ela só é o início daquilo que Deus quer fazer na tua história. Essa dor é para te dar um caráter aprovado. Essa dor é para poder te fortalecer, é para poder te dar uma fé inabalável em comparação com as pessoas que não passaram pela tua dor. Por isso não desista. Essa mulher ela só pôde viver essa história que ficou marcada na Bíblia. Há 3.000 anos nós estamos falando dessa mulher hoje em dia, porque ela não desistiu. Não desista. Porque no momento que você menos esperar, a vida vai te colocar de frente com as pessoas que você precisa encontrar. E eu finalizo essa mensagem te contando um testemunho meu.
A minha dor, ela me conectou com um jovem após uma palestra que passou por uma dor semelhante à minha. Esse jovem precisava de direcionamento e eu precisava de sentido para minha dor. E aí eu pude perceber, e agora hoje em dia eu posso falar realmente, Jesus estava no pior momento da minha vida. Jesus estava no momento mais difícil da minha vida. Jesus, ele nunca me abandonou, ele sempre esteve comigo, ele nunca se esqueceu de mim. E da mesma forma que ele nunca se esqueceu de mim, ele também nunca se esqueceu de você. Porque a Bíblia diz, por mais que você ainda não o veja como Pai, como Filho, como Senhor e Salvador, a Bíblia diz, ele te amou primeiro. E hoje ele quer ter um encontro com você, por isso entrega a sua vida para ele hoje. Entrega-se por completo a ele hoje. Para de tentar viver a vida do jeito que você quer. Ele é aquele que pega aquele que é improvável. Ele não está olhando o teu currículo, ele não está olhando o teu passado. Ele tem um plano que é muito maior. Às vezes você se acha um inútil, às vezes você se acha sabe, que você não é merecedor e realmente você não é. É pela graça dele, é pela salvação. Ele pega o improvável e dá destino. Ele pega aquele que tinha tudo para não dar nada e faz dar certo. Esse é o nosso Deus. Um Deus de improváveis. Um Deus que não busca certinhos. Um Deus que busca aqueles que estão dispostos a se quebrantar de coração. Um Deus que procura aqueles que estão arrependidos, com o coração disposto a mudar e a serem transformados pelo propósito que Ele tem para a vida daquele que crê. Você é um desses? Se entrega para Ele hoje. Faça isso. Coloca a mão no teu coração se você quer entregar a sua vida para Ele hoje ou se você quer voltar para os caminhos dele hoje. Eu quero orar por ti. Senhor Jesus, eu peço pela vida dessas pessoas agora, meu Deus, que através dessa mensagem estão voltando para Ti. Eu peço, meu Pai, para que a vida delas, meu Deus, possam ser transformadas. Eu não sei a dor, eu não sei a dificuldade, meu Pai, mas na Tua palavra está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são filhos de Deus. Tudo coopera, seja coisa ruim ou coisa boa, tudo coopera para o bem daqueles que são filhos de Deus, para aqueles que depositam a sua confiança em Ti. E hoje, meu Pai, eles querem declarar, meu Pai, que confiam em Ti. Jesus, aquele que não te aceitou como único e suficiente Salvador ainda, meu Deus, mas quer te aceitar hoje, escreve o nome dele no livro da vida, onde ninguém possa apagar. Que o Teu nome possa ser glorificado e exaltado através da vida dessa pessoa. Que ela possa receber, meu Deus, um propósito, um sentido de vida, meu Pai. E se ainda, meu Deus, ela vai passar por um processo, meu Pai, para poder enxergar que essa dor, meu Deus, tem um sentido na realidade, se ela ainda vai passar por um processo, esteja com ela e que ela venha sentir certeza de que o Senhor está com ela em nome de Jesus. É isso que eu te peço, já te agradecendo pela vitória. Amém. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, que Ele possa estar te mostrando o destino que Ele tem preparado para você, que você possa se render àquilo que Ele tem preparado para você, para que você possa viver aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para quem o ama. E se você o ama, você vai viver isso. Deus abençoe. Até a próxima mensagem.